e, portanto, está ali sempre no ponto. É ou não é? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui temos, Bom dia. então, o Dr. José Couto, que é pedagogista, a doutora Conceição Calhau, a nutricionista e investigadora da Nova Medical School, e também a doutora Sara Azevedo, que é especialista em medicina geral e familiar. E eu vou Muito no obrigada. instante ali Vai. buscar o meu... Vamos falar consigo, porque nós há pouco dizíamos que íamos tratar da saúde com 3 especialistas e aqui estão eles para responder a muitas das questões. As que vamos recebendo, sempre que recebemos aqui algum médico, ficam sempre questões por responder, é normal. E então nós decidimos juntar aqui este trio para dar saúde às pessoas. Se tem alguma questão a fazer a estes médicos, já aqui explicamos as especialidades. Alguma dúvida? Pode e deve enviar mensagem para o 962 019 308. Vai estar aqui o número abaixo no seu ecrã. Envie que nós lemos aqui em direto a sua dúvida. Naturalmente que nada substitui uma consulta presencial com o seu médico especialista ou com o seu médico de família, mas aqui podemos dar, enfim, algumas indicações que ideias. possam identificar alguns sintomas que a leve, de facto, a consultar o seu médico de família. Exatamente. E dirigi-la ou dirigi-lo para o especialista nessa área. Bem, começamos com a professora. Pode ser, nós já temos aqui algumas questões que foram-nos colocando nas últimas semanas e nós fomos guardando. Portanto, podemos começar com a professora Conceição Calhau. Claro. Vamos lá. Queres que eu faça a pergunta? Sim, Muito fazes bem. tu a pergunta. Doutora Conceição. Primeiro as senhoras. Então é assim. Esta pessoa que nos enviou mensagem a semana passada diz: tenho algum excesso de peso, acabei mesmo por mudar a minha alimentação e até estou a fazer exercício. Para já, não noto grandes diferenças. A partir de quando é que vou notar que tenho mais saúde? Boa pergunta. Bem, muito obrigada pela pergunta. Isto significa que as pessoas de facto querem saber mais e estão preocupadas com a sua saúde. Se calhar não tanto a questão de estética, mas de saúde. Exato. Está a fazer exercício físico, que também já denota aqui a preocupação, sobretudo em ter massa muscular, que é uma das nossas preocupações na área da saúde. Mas o que deve esta nossa espectadora fazer é consultar um profissional de saúde. Claro. É fundamental, por exemplo, no caso da gestão de peso, nós sabemos que há 3 variáveis que têm muita influência. É, efetivamente, a atividade física, é também a distribuição das refeições ao longo do dia, a qualidade do que comem. Mas isto, sendo personalizado, também significa que devem vir às consultas mais multidisciplinares. Aliás, há bocadinho, antes de começarmos, estávamos exatamente a fazer aqui esta partilha. É um bom momento de exercício para perceber como é que devem estar, até nos cuidados primários, a trabalhar com os nossos utentes, que é em equipa multidisciplinar, em que eles chegam, fazem os seus exames. Nós, na nutrição, como eu costumo dizer, nós não fazemos telepatia. Exato. Eu não faço a menor ideia como é que essa senhora está relativamente à resistência à insulina, sobre os níveis de vitaminas, de minerais, de colesterol. Portanto, há aqui muitos parâmetros bioquímicos que são necessários conhecer, daí o termos a equipa com a médico, com a nutrição e, portanto, sem dúvida, já está a fazer alguma coisa de muito importante e deve consultar depois o seu profissional de saúde para otimizar estes resultados. Nós não devemos é ter comportamentos erráticos nem andar de dieta em dieta, porque a maioria das vezes exatamente. vão a uma consulta quando já tentaram de tudo e, como eu costumo dizer, já estão em fim de linha e a maioria das vezes o que eles mais vezes dizem é já tenho o meu metabolismo muito lento. Ou seja, já andam a viciar o metabolismo e o metabolismo depois já funciona quase como aos serviços de saúde, que é serviços mínimos. Claro. Portanto, Pois. gasta Isso muito não pouco. queremos, Eu não é? aproveito a presença do Dr. José Couto, já estava a trocar o nome. Bem, José Couto, porquê? Porque temos aqui, de facto, uma senhora com excesso de peso. Logicamente, nós temos um membro que é o pé, que no fundo é quem nos suporta toda uma vida. Será que este excesso de peso, com os exercícios, não devem ser também vista por um como é que... Podologista. Sim. Antes de mais, bom dia. Obrigado dia. pelo convite. Acho que sim. E isto tem 2 questões, que é, ou a doente até pode ter deixado de fazer exercício por algum problema no pé, ou membro inferior, ou então, caso queira ter uma boa nutrição com alimentação, o que pode acontecer é que, caso volte a fazer exercício físico, possam surgir problemas no membro inferior. A partir do joelho, não é? Sim. Joelho para baixo, a Exatamente. anca. A E o anca que acontece muitas vezes é que os doentes muitas vezes deixam de fazer as dietas, o exercício físico, porque não conseguem, e sabemos que tudo junto, uma boa alimentação, uma boa
um bom desporto regular, faz bem à saúde. Uma Por visita isso, ao podologista para verificar que, de facto, com o peso que tem corporal possa estar ou possa vir a exagerar nos exercícios e magoar as articulações, porque Isso. na realidade acontece muito. E deve acontecer muito, e a doutora também, pessoas que não faziam exercício e os nossos membros não estão preparados e de repente começam a correr todos os dias. E há uma sobrecarga e há lesões que aparecem, por isso acho que o podologista também deve intervir nessa situação. Sim, claro. E agora, aproveitando também, passando aqui a pergunta à doutora Sara, estamos a falar de uma pessoa que está a tentar mudar o seu estilo de vida, mas a doutora Conceição sublinha aqui a importância das análises. Vocês não conseguem perceber muitas das coisas sem que a pessoa faça análises regularmente, não é? Até porque há muitas dietas que não são, enfim, são dietas que vão à internet buscar e depois, em vez de estarem a melhorar, estão a piorar, porque pode aqui haver problemas até a nível da insulina que pode provocar diabetes. Exatamente. Sim, eu acho que, primeiro de tudo, é ótimo que esse doente já tenha começado a praticar desporto e a ter cuidado com uma alimentação saudável e, de facto, rever se efetivamente está tudo otimizado, se está a fazer o melhor possível, acho que é extremamente importante. Não esquecer também que há outras coisas que também interferem muito com o peso, não é? Nomeadamente a questão do sono. Ter hábitos adequados de sono é muito importante, a questão do stress, que também interfere com o peso, e a própria saúde mental em geral, não é? Porque também está muito relacionado com comportamentos e, portanto, a nossa saúde mental também é muito importante e interfere aqui. E sim, se tiver tudo otimizado e ainda assim sentir que está a ter alguma dificuldade para perder peso, é importante, de facto, uma avaliação médica, porque há algumas doenças, não é, que colesterol elevado, hipertensão, diabetes, que são silenciosas numa fase inicial e, portanto, convém diagnosticá-las o mais cedo possível ou, ainda melhor, seria preveni-las mesmo e identificar ainda quando há fatores de risco ou sem fatores de risco, mas... Exato. Bem, segundo aquilo que a professora... Exato, sim. E há um tema que também é transversal, seja para o excesso de peso ou obesidade, seja outros, que é a saúde intestinal. Exatamente. Muitas vezes estamos a falar de pessoas com obstipação, que nunca tiveram uma atenção ao intestino, e nós hoje em dia, como estava aqui, estávamos a ouvir que o sono interfere, a gestão do stress e também a saúde intestinal. Nós sabemos que estas bactérias que temos no intestino podem ser fundamentais na saciedade e no controle de peso. Portanto, cada vez deve ser dado mais atenção a todas as variáveis de cada um para podermos fazer o que aconselhamos a esta nossa telespectadora é que, de facto, consulte um médico, que depois, enfim, visite um nutricionista, obviamente, faça a passagem por as várias especialidades. Temos aqui uma mensagem, curiosamente, na linha que a doutora Conceição estava a falar. É da Ana de Guimarães, que diz o seguinte: olá, bom dia. A minha mãe tem andado com muitas dores de estômago. Ainda ontem estivemos no médico de família, tinha a tensão alta, queixa-se de azia, diz que tem necessidade de arrotar várias vezes. O médico, naturalmente, que acabou por passar uns exames. Estamos um bocadinho preocupados. Será que é uma bactéria? Será que pode ser algo mais grave? Um beijinho, Ana de Guimarães. Não sei quem quer responder. Claro que aqui, mais uma vez, é a consulta multidisciplinar. Necessariamente um médico e necessariamente depois para a nutrição, normalmente vem quando vêm perguntar o que é que podem comer. Mas se tem excesso de peso, se tem obesidade, se tem compressão desta zona, obviamente pode ter mais facilidade em ter E na idade também, muscularmente, está mais débil, não é? Mas uma das coisas que nós assistimos com frequência, que são as doenças funcionais, é o processo digestivo estar comprometido. E tem grande produção de gás, fermenta muito, provavelmente já faz evicção a muitos alimentos. Claro que relativamente ao Helicobacter pylori é importante fazer erradicação, portanto é importante ir ao médico e depois, de acordo com aquilo que é feito de diagnóstico, no caso da nutrição e da consulta para a parte da alimentação e dos fermentáveis e tratarmos do microbiota, há probióticos já que podem auxiliar, porque vamos perdendo bactérias que são importantes para o processo digestivo e já existem probióticos cientificamente testados. Portanto, probiótico convém também para cada um em casa não ir a correr comprar probióticos, que muitas vezes nem sabe o que é que está na embalagem. Portanto, efetivamente, há alguns que são direcionados para estes compromissos. E esses que a doutora acabou de falar encontram-se onde? Em supermercado ou nas farmácias? Regra na farmácia. Na farmácia, Estamos a falar de suplementos alimentares com uma prescrição do profissional de saúde num determinado contexto e com uma história clínica. Mas, obviamente, que para a medicina, que é a porta de entrada, deve fazer
o rastreio inicial. É isso, Sim. não é, doutora? Os sintomas podem ser, nomeadamente, uma doença de refluxo gastroesofágico e há algumas medidas que as pessoas, de facto, podem ter no dia a dia para evitar esse refluxo, não é? Comer muito, ir logo a seguir deitar, ter a cabeceira da cama um bocadinho elevada, comidas muito gordurosas, às vezes mesmo os cafés, determinados chás, que podem aumentar esse refluxo. Portanto, são cuidados que facilmente se conseguem ter e minimizam esses sintomas. Obviamente, sem prejuízo de depois, eventualmente, ser avaliado se há necessidade de exames complementares de diagnóstico ou não e, eventualmente, alguma terapêutica empírica para ver se melhora. Mas nós sabemos que, agora, por falar nesse problema do refluxo. Gás, não, gaso. A doença do refluxo gastroesofágico. Exatamente. Sim. Nós sabemos que muitos andam a tomar pastilhas Reni para aliviar. Há alguns medicamentos que cientificamente já deram nota de que pode aqui afetar em termos cognitivos o paciente. Portanto, é muito terem muita atenção, na realidade, para prevenir, como dizia há pouco, porque na realidade há alguns medicamentos que podem interferir, é ou não é? Este aspecto é muito importante no sentido que, em primeiro lugar, é tratar, não é só os sintomas, mas tratar a causa. E quando eu digo os sintomas, é muitas vezes os doentes deixam de comer determinados alimentos que associam, de facto, a que ficam piores e, portanto, daí que é necessário explicar que é importante tratar os sintomas, mas sobretudo a causa. E depois, ainda bem que falo em medicamentos, porque muitas vezes isso acontece nos da consulta, que é os doentes têm uma prescrição num determinado momento dos inibidores da bomba de prótons, portanto, dos antiácidos, que fazem sentido naquele momento, naquele contexto, mas depois não fazem a revisão da terapêutica junto do médico. E, portanto, quando chegam à consulta e tomam há 10, há 20 ou há 30 anos esses medicamentos que normalmente o doente interpreta como uma coisa boa, é um protetor, o que normalmente eu faço é exatamente dizer para ir ao médico, fazer a revisão daquela terapêutica, porque há uma coisa importantíssima que os médicos, e que eu sou professora de bioquímica, portanto, ensino, no processo digestivo das proteínas, passa por a acidez do estômago. Portanto, a acidez do estômago é importante para a proteína, o novelo, para abrir o novelo para fazer a digestão. Se eu tomo estes antiácidos, significa que eu tenho compromisso da digestão da proteína. Claro. E, portanto, cronicamente vou tendo proteínas a chegar ao intestino grosso, ao cólon, por digerir. Isso começa a não funcionar. Portanto, o ideal Exatamente. é, assim que sintam algo fora do normal, procurar um médico e não se automedicar também. Temos aqui uma pergunta para si, doutor José, do Francisco de Lisboa, que diz: muito bom dia, uso calçado apertado por força da minha profissão, acabo por encravar algumas unhas e causa muitos problemas nos pés. Tenho de retirar as unhas, de que forma é que posso tratar? Bem. Certo, obrigado pela pergunta. Retirar as unhas, não, já está um bocadinho ultrapassado. Se o doente não pode modificar o tipo de calçado devido à profissão que tem, e se realmente tem unhas encravadas com frequência, o que nós hoje fazemos são as chamadas matricectomias parciais, que é, vamos à raiz da unha e estreitecemos a largura total da unha, está bem? Ou seja, não removemos a totalidade, o que fazemos é a parte lateral, que costuma encravar ou de um lado ou do outro, mas geralmente fazemos bilateral, vamos até à raiz da unha e estreitecemos a nova unha, está bem? E dessa forma, depois há várias técnicas em que se pode mexer fazer uma plastia da pele ou não, mas o objetivo final é, se a minha unha encrava porque é larga, se nós formos à raiz estreitecer, ela vai ficar sempre mais estreita e é um tratamento mais definitivo. Está bem, mas eu também não concordo que o senhor ande com os sapatos apertados. Não vejo porque é que o senhor há de ter os sapatos aqui apertados, que é por causa não é? da profissão, não sabemos se é uma farda. Mas mesmo que seja uma farda, se ele tem os sapatos apertados, não consegue correr, não. Não, mas às vezes há determinadas profissões, estou-me a lembrar das cozinheiras, às vezes porque têm que usar os sapatos de biqueira de aço e aí é um bocadinho difícil. Está bem, eu também já fui cozinheiro e eu até usei e não usava com os sapatos apertados. Bem, até mas nem é confortável. Bem, é melhor aí ver se está a usar um número abaixo daquele que na realidade necessita, não é? Não, mas o ideal se calhar é marcar uma consulta no podologista, explicar, até levar o sapato, Claro. não é? E explicar e falar com o profissional de saúde, até para Sim, ver. muitas vezes nós temos esse ato de educar primeiro o doente para o calçado. Exato. E há vários modelos, há várias fórmulas metatarsais e às vezes passa por educar um bocadinho também o doente. E ele não só está a comprometer as unhas, como toda a articulação do pé. Isso, sem Vamos dúvida. lá ver. Olha, fica aqui este aviso. Vá, mas é ao para ir ao podologista para ver bem se o número que está no seu calçado é o correto. Senão qualquer dia não tem pé, anda com os pés tortos. Pensaram, Rui, também, coitado do senhor. Então é verdade, isto é uma educação, não é? Deixa-me ler aqui esta mensagem da Rosa de Viseu, que também é aqui para o Dr. José.
José. Sou diabética, tenho osteoporose, ando sempre bastante aflita dos pés, com dores e ardor, mas não tenho qualquer tipo de ferida. É normal? Poderá ser destas doenças? Beijinhos para todos. Sim. Eu acho que o pé diabético tem que se enquadrar na diabetes e isso passa por uma consulta multidisciplinar e o podologista é só mais uma pessoa que vai ajudar nesse processo. Nós recomendamos sempre uma consulta ou anual ou de 6 em 6 meses da consulta do pé diabético, em que nós nesses casos fazemos vários testes, sensibilidade, neuroarticulares, neuromusculares e muitas vezes mandamos o doente ou à medicina geral familiar ou à nutrição também para ser acompanhado, ou à cirurgia vascular. Por isso, esse ardor, essa sensação de dor, pode vir de outras zonas. Também não sabemos em que zona do pé a senhora se queixa, não é? Pode ser generalizado. Tem um perfil inflamado e aqui com o autoimune articular, diria eu que até se pode fazer essa suspeita. Por isso, a consulta médica de despiste. Sim. Rosa, já sabe, tenho aqui uma outra mensagem muito interessante. Aliás, são várias, não vamos conseguir responder a todas, mas tenho aqui outra também. Temos muitas para o Dr. José. O Dr. José, estamos a receber imensas para si, que diz o seguinte: tenho um fungo no dedo grande do pé direito que não se consegue debelar. Quando paro de tomar antibiótico, ganha pus, uma pele mais dura e amarelada. O que é que eu posso fazer, Maria Chaves? Certo. Pelo que me está a dizer, deve ser uma infecção bacteriana, ou seja, o fungo geralmente é uma infecção fúngica na unha, que não dá pus, pode dar pus se infeccionar os tecidos moles à volta e fazer uma paroníquia ou uma retroníquia. Se for na parte da raiz, muitas vezes está aconselhado a fazer um antibiótico e, em alguns casos, remover a unha. Se for uma paroníquia lateral, fazer um antibiótico. Pelo visto, a senhora faz antibiótico, quando para o antibiótico volta a ter. Sim, por isso é que me leva a crer que pode Mas ser a uma senhora é retroníquia. diabética? Não diz. Também pode ter ali um problema, não? Uma toda. ferida que, doutora, uma ferida destas que se toma um antibiótico, está no pé, num dedo do pé, segundo a senhora diz. Tem um fungo Ela no diz dedo que é um grande, fungo. que não se consegue debelar. Mas nenhum fungo se trata com um antibiótico. Não, a Na infecção pele? fúngica não, mas de facto se depois der origem a uma infecção bacteriana nos tecidos moles à volta, efetivamente pode haver necessidade de fazer antibiótico. Mas como isso se calhar é um quadro recorrente, convém esclarecer e se calhar colher uma amostra e ver se efetivamente qual é que é Também não o sabemos se agente a senhora é infeccioso em diabética, questão. não é? E que idade é que a senhora Não tem? diz, não E diz. em que zona é que está? Porque há uma patologia muito comum, que é a retroníquia, que é uma espécie de unha encravada na zona da raiz, em que nós vamos desenvolvendo muita unha ali por baixo e essa unha não consegue crescer. E então começamos a ter edema na zona da raiz, com infecção. Claro. Isso é um quadro que não resolve. Muitas vezes o que se faz é... Bem, nós como não compreendemos muito bem aquilo que se passa com o seu pé, aconselhamos a que vá ao médico Claro, sim. e a seguir, olhe, se no médico não lhe der a resposta, visite um podologista. Exato. Mas com certeza que vão encaminhar para algum colega. Temos aqui algumas mensagens, curiosamente, que falam de gastrite. Por exemplo, a da Margarida, que diz: olá, bom dia, estou a tomar gastroresistentes. O que é que eu posso comer para melhorar a minha gastrite? Daquilo que percebi, tenho com alguma regularidade. Pois aqui há um quadro que tem que se fazer muitas perguntas a essa doente para se perceber o contexto, mas de qualquer forma, a maioria das vezes temos aqui o processo digestivo não está a acontecer da melhor maneira, portanto não consegue fazer bem a digestão, produz provavelmente gás, não sei se tem um quadro obstipado ou diarreico, mas na verdade é importante fazer uma, como nós chamamos em termos de alimentação, uma fase de evicção de alimentos que fermentam muito, para aproveitar essa fase para quase que também fazer um reequilíbrio do microbiota intestinal, da flora intestinal, e depois fazer uma reintrodução de alimentos de uma forma gradual, de maneira a perceber se de facto já conseguimos, com alguns probióticos, alguns suplementos alimentares que têm essas bactérias benéficas, conseguimos reconstituir. Mas normalmente esses quadros carecem aqui de uma outra abordagem porque devem estar enquadrados num contexto clínico complexo. Eu aproveito a deixa também para perguntar. Normalmente, em estado normal, nós produzimos gases. A fermentação faz parte, mas Exato. não propriamente em excesso que comprometa até a qualidade de vida. Porque a maioria das vezes é aquilo que as pessoas mais comumente vão falando de que são intolerantes ao glúten, são intolerantes à lactose e depois, na maioria das vezes, também são intolerantes a uma quantidade de coisas que nem E há conseguem alguns alimentos distinguir. que fermentam mais que outros e, naturalmente, se o intestino não tiver
saudável, nós temos ali, como há pouco falava das bactérias boas e das bactérias más. Nós temos um jardim zoológico, convém que tenha diversidade. Exatamente. A diversidade é fundamental, mas para isso e de uma forma simples as pessoas compreenderem que nós, se temos diversidade, temos que dar de comer de forma diversa, o que significa que temos de dar de comer a muitos animais diferentes. A maioria das vezes temos uma alimentação monótona. É arroz, massa, batata, pão, carne ou peixe, leite e bolos e pouco mais. Portanto, quando perguntamos leguminosas, quando perguntamos quantas vezes fruta, hortícolas sem ser alface, é muito pobre a alimentação. Vamos perdendo as bactérias que, obviamente, fermentam essas fibras. E quando perdemos, significa que quando comemos, temos o processo incompleto. Aquilo é uma cadeia de funcionários, faltam uns, então produzimos gás. Exatamente. E temos mal absorção de cálcio e de ferro e, portanto... Muitíssimo obrigado aos três, Obrigada. foi muito esclarecedor. Podíamos estar aqui a manhã toda e parte da tarde, mas isso vai acontecer em breve. Exato. Obrigada. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigada. Doutor. Bom,